Gravação iniciada, presidente. Obrigado, senhor Alberto. Senhores, vamos dar seguimento aqui à nossa reunião de julgamento da manhã deste dia 1º de dezembro. Nós começamos os processos que a gente poderia pautar para essa manhã, eles foram suspensos, né, porque houve um pedido do próprio conselheiro relator de uma vista de mesa, e, portanto, nesse momento a gente vai retomar, já que o próprio relator se manifestou nesse sentido, a gente vai voltar para os processos 5 e 6 da pauta, relatoria do conselheiro Daniel Melo, processo volume, construções e participações limitada. Conselheiro Daniel, por favor, fique à vontade. Senhores, esses é o item 35 da pauta do mês passado, tá? Eu coloquei aqui só os apontamentos porque ele está aqui no formato de resolução ainda, mas eu já coloquei aqui os apontamentos para após essa sessão formalizar o acórdão no padrão correto. Está um pouquinho lento aqui o meu sistema T para abrir, mas está encaminhado, abriu. Eu coloquei aí após a admissibilidade, o que ocorreu aqui? O período do lançamento, como a consideração que foi feita na sessão passada foi justamente porque se verificou que o julgamento da obrigação principal já foi realizado e não tem nenhuma mudança quanto à questão de não ocorrência de fato gerador, de mérito. O que o julgamento da obrigação principal se ateve foi só a questão da decadência. Lá foi reconhecida a decadência, como se dá a contagem para os lançamentos de obrigação, crédito tributário de obrigação principal, e lá foi reconhecida a decadência. E aqui, como a gente entende que há uma forma de contagem do prazo decadencial diferente, por se tratar de uma obrigação acessória, eu estou reconhecendo a decadência parcial de janeiro de 2001 a novembro de 2001, porque o período do lançamento é janeiro de 2001 a março de 2002, e a ciência se deu em julho de 2007. Esse é o meu encaminhamento. E quanto à questão do mérito, o lançamento se mantém, porque não há nada que seja capaz de alterar aqui o lançamento. O fato gerador ocorreu, o que ocorreu mesmo, o fato relevante da obrigação principal foi o reconhecimento dessa decadência, né? E com contagem de prazo diferente, eu estou reconhecendo parcialmente a decadência de janeiro de 2001 a novembro de 2001, então o encaminhamento o IC do recurso para dar-lhe parcial provimento no sentido de reconhecer a decadência do período de janeiro de 2001 a novembro de 2001. É esse o voto, presidente. Senhores, considerações nesse caso, o conselheiro Daniel aplicando literalmente a súmula que prevê só 173 para esses casos, né? Independente do que foi concluído no julgamento do principal. Não é isso, conselheiro Daniel? Isso. Rodrigo, como vota? Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos abrir para os debates. Se alguém quiser fazer uma consideração. Não nada de retroatividade benigna, não. Né? O contribuinte pediu aqui retroatividade benigna, alguma coisa, não? Não tem nada nesse sentido, não. Não sei se valia,
Não sei, a gente costuma não falar nada, né? Quando ele não pede, então a gente segue e certamente, né? A unidade preparadora vai atentamente observar isso, como ela costuma fazer. E aí vai dar aquele segmento, toda aquela nossa discussão que tem que, a multa é base zero, tudinho, aí eu acho que vai ficar a cargo dela lá. Que não é uma matéria trazida para o debate aqui, né? Se por um acaso fosse, a gente ia ter que definir. Nesse caso, a gente precisaria questionar isso de ofício, né? E aí eu não sei se é algo que a gente pudesse a questão de se poder ou não tratar isso como matéria de ofício já seria um debate, tal, como o contribuinte não trouxe nada, o conselheiro Daniel está estritamente aplicando a súmula que expressa o entendimento reiterado do CARF. Perfeito. Então, acompanha o conselheiro relator. Dando provimento parcial ao recurso voluntário para que reconhecer extintos pela decadência, pela decadência, o crédito tributário, os créditos tributários lançados até a competência em novembro de 2001. É isso, conselheiro? Isso. Novembro de 2001, né? Isso. Por favor, conselheiro Varita. Eu acompanho a relatoria. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Ok, processo número 5, acordo de colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários lançados até a competência novembro de 2001, inclusive, não é isso, Daniel? Isso. Senhores, processo seguinte, Daniel, processo da loja Citcol. É uma questão semelhante, não é isso? Não, presidente, esse caso aqui é diferente, porque é uma obrigação principal, certo? Aqui é o seguinte, houve uma retificação lá do, então, Serviço do Contencioso Administrativo, certo? Houve uma retificação e o contribuinte, ele recorre só de 2 competências, certo? O recurso dele vocês não consideraram os pagamentos que eu fiz na competência março de 1996 e junho de 1996. Eu quero que considere isso, certo? Então, eu coloco aqui nas considerações iniciais que, fora o que não é objeto do recurso, né, ou seja, não houve impugnação, então está definitivamente constituído na esfera administrativa. Ele não argue nada de decadência, mas eu reconheço de ofício a decadência, certo? E mantenho o restante não decadente, porque como ele não recorreu, certo? Assim, a parte que ele recorreu foi atingida pela decadência. Então, a parte que ele não recorre se mantém por não impugnação. Constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa. Então, eu estou aqui, vocês verificaram, a ciência do lançamento ocorreu em 29 de agosto de 2002 e o período do lançamento é de maio de 96 a dezembro de 98. Aí eu venho, nesse último parágrafo aqui em amarelo, dizer o seguinte: após o proferimento da reforma dessa notificação e a retificação do crédito tributário com base nos documentos apresentados pela empresa, a nova insurgência Rexal se limitou às competências maio de 96 e junho de 96. Vocês podem verificar as folhas 297 e 299 do PDF. Portanto, o crédito tributário construído nas competências remanescentes está definitivamente construído na esfera administrativa, pois em relação a tais competências não houve impugnação. E aí, já partindo aqui para o desfecho da decadência, eu encaminho no presente sentido. No presente caso, temos que o lançamento se perfectizou com a ciência postal ocorrida em 29 de agosto de 2002, folha 59. Os fatos geradores referem-se ao período de maio de 96 a dezembro de 98. O relatório fiscal, folha 99, assinala ter havido antecipação de pagamento em todas as competências. Desse modo, deve ser aplicada a regra de contagem para decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4. Assim,
restam fulminadas pela decadência as competências de maio de 96 a julho de 2007. As competências posteriores, como dito, não foram objeto de inconformismo recursal. Tendo em vista que as competências objeto do recurso voluntário foram expurgadas pela decadência, não será necessário adentrar no mérito. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar o provimento, reconhecendo de ofício a decadência do crédito tributário para as competências de maio de 96 a julho de 2007. Ok. Senhores, o conselheiro Daniel, só me permitam uma consideração. Não seria mais adequado, ao invés de negar provimento, já que o senhor não está analisando por conta do reconhecimento da decadência, simplesmente não conhecer pela perda do objeto? Melhor, presidente. Melhor, né? Boa dica. Conselheiros, alguém quer fazer alguma consideração? Rodrigo, como vota? Quer falar, Rodrigo? Fica à vontade. Só para me situar aqui, não conhece recurso voluntário pelo Porque objeto? no recurso voluntário o contribuinte só questiona duas competências lá de 96, e elas estão sendo extintas na análise da preliminar de mérito, que é a decadência, suscitada de ofício. Então, o Daniel estava vindo negando o provimento ao recurso. Eu estou entendendo, e aí a minha sugestão era que não se conhecesse do recurso, porque ele perdeu o objeto no momento em que aquela competência questionada foi exonerada integralmente. Ok, entendi. Perfeito. Okay? Acompanho. E o Daniel concordou com isso. Você acompanha o conselheiro relator, Douglas, Francisco? Acompanho também. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também, assim, o resultado do item 6, processo da loja Citicol, fica o seguinte: acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade de votos de ofício, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários lançados até a competência julho de 2007, inclusive, no mérito em não conhecer do recurso voluntário em razão da perda do seu objeto, já que a exigência contestada foi exonerada pelo reconhecimento da decadência. Então, ficou desse jeito, só fazer a anotação aqui relacionada aos vídeos. Esses aqui são os processos 5 e 6. E com isso a gente vai para o próximo processo, esse, se não me engano, de relatoria da conselheira Débora. É o item 14, Fundação Dentária do Amazonas. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Nós temos 2 processos mesmo contribuinte. Fique à vontade para iniciar pelo que entender mais produtivo para o colegiado, para os trabalhos. Pelo 14 mesmo, que é o patronal, é o principal, o outro é uma multa, o CFL 67, mas o recurso é o mesmo e a decisão desse vai repetir no outro. Então, aqui é recurso voluntário, né, a notificação de lançamento referente às contribuições para a Seguridade Social, terceiros, incidentes sobre o total das remunerações, né, diretamente aferidas indiretamente dos segurados empregados. Também uma questão de não preenchimento lá dos requisitos para a imunidade, daí foi feito o lançamento, e além de não preencher os requisitos da legislação, no que diz respeito à imunidade, o contribuinte também não preenche os requisitos no tocante à apresentação dos livros diários, né? Então, vou fazer uma coisa mais sucinta, se houver necessidade eu posso aprofundar mais. Daí, foi lançado aqui, a fiscalização até esclarece que teve a oferição indireta, né? Por base nas remunerações, ele apresentou a impugnação, a DRJ manteve, em sua impugnação ele argumenta que não merece prosperar, né, o lançamento, fala que é entidade de assistência social, beneficiada pelos preceitos constitucionais, na decisão da DRJ julgou o lançamento procedente. Ele apresentou a impugnação, o recurso, aliás,
e alegando em síntese ali a imunidade tributária. Basicamente isso, ele não se adentra, né, à questão do lançamento em si. Eu vou passar para o voto agora. Conforme relatado pela autoridade lançadora, o sujeito passivo não foi considerado como isento das contribuições que tratam dos artigos 22 e 23 da Lei 8.212, pelo fato de não ter comprovado cumulativamente os requisitos do artigo 299, alíneas 1 a 3 da Instrução Normativa SRP número 3, de 14 de 7 de 2005. E, além disso, também ele apresentou os livros contábeis sem atender às formalidades legais. As formalidades legais e com omissões de informações verdadeiras relativas às remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados. No recurso, a entidade apresenta alegações genéricas sem adentrar no objeto do lançamento, concentrando seus argumentos nos seguintes pontos: os requisitos para o gozo das imunidades, que somente podem ser estabelecidas por lei complementar, no caso do Código Tributário Nacional, adicionando nulidade qualquer restrição ou regulamentação efetivada por outra regulamentação, e a ausência de registro dos livros contábeis, diário e razão, não destituem de meios de comprovação. Daí, acerca dos requisitos para o gozo da imunidade, aqui eu transcrevo o voto da DRJ, de todos os requisitos que têm que ser cumpridos. Daí, pelo exposto, constate-se que o imputante não atendeu, né, aos requisitos estabelecidos lá no artigo 55. Quais sejam requerer reconhecimento de isenção em formulário próprio, ou seja, ela não é aquela questão do formulário próprio para solicitando para o INSS também. Em relação ao primeiro ponto argumentado pela recorrente, de que apenas a lei complementar pode estabelecer os requisitos, daí eu faço aquela transcrição lá do voto do presidente, que fala sobre o recurso voluntário, o recurso extraordinário, que, na realidade, ainda está pendente de decisão, de julgamento. Daí eu transcrevo o voto do presidente no acordo 22.017/2003, no que diz respeito aos livros Diário e Razão. Ela apresentou os livros contábeis, como eu disse, né, ora sem as formalidades legais exigidas e ora omitindo informações verdadeiras lá no livro diário de um outro período. Então, é um dos requisitos também para obtenção da imunidade que a escrituração esteja de acordo com as normas contábeis, né. Eu até cito aqui a norma brasileira de contabilidade, e com o recurso ele não apresenta nada, nenhum outro elemento, ele basicamente repisa os argumentos da impugnação. Então, concluo, né, que as entidades beneficentes de assistência devem observar os princípios fundamentais das normas brasileiras de contabilidade e ainda as exigências da legislação previdenciária, devendo adotar a escrituração contábil por regime de competência, como visto recorrente no período tal ali, de 4 de 2004, 12 e 1 de 2005, 2005, apresentou livros contábeis sem o devido registro. E no período de 1 a 12 de 2006, apesar de ter o registro, né, ele não deixou de omitiu informações. Então, eu concluo por não prosperar as alegações da defesa e negar provimento ao recurso voluntário, porque, na realidade, ele não cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela lei. Então, é nesse sentido o meu voto, por negar provimento. Ok, conselheira. Senhores, considerações? Ele não falou nada do vale, lá do salário in natura, né? Não, tudo bem. Por isso que eu não adentrei ao mérito, porque ele só fica repisando a questão da imunidade. Então, como ele não foi matéria aventada, eu não... Perfeito, Débora. Senhores, podemos ir ao voto, então? Rodrigo, como vota? Acompanho o relator, presidente. Desculpa, falei Daniel. Daniel, como vota, Daniel? Ok, Rodrigo também acompanha a relatora. Guarita? Eu acompanho a relatora. Sávio? Acompanho, presidente. Mas a discussão aí, presidente, do CEN, discussão dos... Opa. Deixa eu chamar o Douglas primeiro, Sávio, desculpa. Esse sistema de câmera aqui é complicado, porque daqui a pouco muda.
aí a cabeça já vai levando a gente para os quadradinhos, daqui a pouco está enrolado de novo. Vamos lá, Douglas, por favor. Acompanho, presidente. Sávio. Tem essa discussão aí do SEBAS, muito de forma marginal, né? Não, né? Aqui tem mais ainda do que o SEBAS, né? Que são os outros requisitos que estabelecidos por lei ordinária e tal, são tantos outros, né? E alguns deles, inclusive, citam um voto que eu fiz num processo anterior, que eu falo assim, olha, isso aqui é um requisito instituído por lei complementar, mas eu não identifico nesse requisito nenhuma medida nenhuma contrapartida, né? Que é lá para fazer o requerimento. Enfim. E aí tem os outros pontos também, né? Tem outros pontos também. Não, tudo bem, não dá para eu chegar e falar, não, nessa parte eu não vou acompanhar pelas conclusões, pode ser? Pode, fica à vontade. Tá bom. Então, Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho. Acordo de membro colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões, conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Processo seguinte, esse é o mesmo resultado para o processo seguinte, não é isso, conselheira Débora? Sim. Trata do mesmo lançamento, da mesma matéria. O próximo seria o item 16, conselheiro Sávio Salomão, processo que se constitui de um paradigma de um lote repetitivo, de repetitivos, composto unicamente pelo processo 17. Por favor, conselheiro Sávio. Bom, presidente, são dois aqui, tá? Vamos matar os dois logo, tratar dos dois? Sim, porque, na verdade, primeiro esse tem um paradigma, o outro tem outro paradigma, né? Mas não tem problema, podemos sim. Na verdade, os repetitivos é só repetição. Se a matéria é exatamente a mesma. É a mesma, porque um na verdade, até o objeto é o mesmo. Contribuições ali da cota patronal, GILRAT e Senar. Eu não sei até porque a fiscalização lavrou dois autos. Só tem uma diferençazinha de período aqui de um mês. Acho que é isso, mas é a mesma coisa, tá? As mesmas questões tratadas nos dois. Não seria por conta de aplicação de retroatividade benigna, que às vezes eles acabam separando, né? Um aplica uma determinada regra, o outro aplica outra determinada regra e acaba abrindo dois processos diferentes. Confesso que eu não me atentei para esse ponto, presidente, mas... Beleza, vamos lá. Passar porque é a mesma coisa. Né? Então, tranquilo. Então, vamos ao 16, não é isso? O 16 é o de final... 16. Então, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, aqui, como eu falei para vocês, exigência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas ao Senar, né? Período de autuação aqui referente a 1 de 2010 a 12 de 2011. Relatório fiscal encontra-se aqui acostado às folhas 18 a 21. E aqui, qual a discussão, o ponto crucial aqui, né? Deixa eu me recordar aqui. A questão de comercialização de produção ali, daquela contribuição ali do 25, da comercialização da produção da atividade rural, tal. É isso. Aquele dispositivo 25 lá da lei 8.212, que enquadra ali o segurado como pessoa física, que deve pagar a contribuição sobre a comercialização da produção rural, enfim. A subrogação, né? Isso, incidente sobre a comercialização da produção rural por produtor rural pessoa física. Aí ele foi enquadrado aqui como segurado obrigatório, tá? E aí, capturados do sistema, só me permitam ler aqui, só para eu também me recordar, os arquivos digitais das nossas fiscais eletrônicas foram processados e comprovam que no período de tal a tal,
o sujeito passivo vendeu animais de sua produção para outros produtores rurais. E aí acabou sem recolher contribuição sobre essa comercialização aí. Apresentou impugnação de folhas 44, o acórdão sobreveu às folhas 51 e 56, negando procedência à impugnação, e aí ele apresenta aqui recurso voluntário de folhas 62 a 76, dentro do prazo legal, e levanta quais questões. O que é que ele dispõe aqui é o seguinte, no meu entendimento, tá? No final das contas, o que é que ele dispôs foi sobre a inconstitucionalidade do artigo 55, mas aí ele dá outra perspectiva, ele aborda essa questão por outra roupagem, vamos dizer assim. O que é que ele dispõe? Possibilidade de restrição do sentido da norma pelo CAF. Basicamente isso, que não vislumbra óbice ao órgão julgador administrativo para restringir o sentido contido no artigo 25, incisos 1 e 2 da 8.212, especialmente por conta da manifesta afronta ao texto constitucional, a fim de que não incida contribuições sobre o resultado da comercialização dos produtos rurais pessoas físicas. Aí vem fazendo o apanhado dos julgados do STF e tal, toda a linha levantada é mais ou menos nesse sentido. Aqui nesse segundo ponto, o que é que ele fala? Impossibilidade de utilizar a comercialização da produção do produto rural pessoa física como base de cálculo de contribuições previdenciárias devido à Previdência Social e ao Senado. E aí eu já vou adentrando aqui as razões de voto. Para mim, ficou meio claro que as alegações são no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo lá 25, porque, até dispus aqui, a questão que poderia demandar alguma complexidade seria em relação ao enquadramento do sujeito passivo tributário enquanto empregador rural, pessoa física ou segurado especial, o que não é o caso dos autos. E aí eu falo, a regra lá do 25 é clara, que dispõe no sentido de os segurados obrigatórios considerados lá de acordo com 12, inciso 5, a linha A, são obrigados a recolherem contribuições previdenciárias, nos termos dos 25.1 da 8.212. Então, é basicamente nesse sentido que eu encaminho meu voto, né? Questão de inconstitucionalidade, aplicando aqui a súmula CAF número 2, o contribuinte também faz um apanhado no sentido de que o órgão já havia decidido dessa maneira, por restringir o sentido da norma e tal. E aí eu venho também tratando desse ponto, abordando aqui aquela perspectiva que a gente sempre aborda, de que o acórdão ali não tinha força vinculante, não pode ser considerado como norma complementar, enfim. Então, eu estou concluindo aqui por negar provimento ao recurso. Ok, senhores, aqui, nesse caso, é um período de apuração contido aí na vigência da 10256, né, que acabou afastando todas as discussões relacionadas à matéria que vigiam aí na legislação anterior, que eu já não lembro mais, a 9528. Conselheiro negando provimento ao recurso voluntário, alguém quer fazer alguma consideração? Como vota, Rodrigo? Daniel. Eu acompanho, presidente. Daniel acompanha o conselheiro relator. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, então eu também acompanho o conselheiro relator e assim... Esse é o processo 16, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado que se reflete para o processo 17, por ser texto um repetitivo, né? Do processo 16. E, naturalmente, ele acaba se refletindo no processo seguinte, que é o processo 17 também, do mesmo procedimento fiscal, processo 18 e 19. O 18 é o paradigma do 19, e assim o resultado é negar provimento ao recurso voluntário.
sendo que para os dois repetitivos fica ainda consignado que o julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos aplicantes decidido no processo, no caso do 19.2015-33 e no caso do 17.2014-16. Senhores, próximo processo, conselheiro Rodrigo, processo do Sindicato do Comércio Varejista de Gravataí. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Ok, presidente. Deixa eu abrir aqui, porque meio que me perdi aqui. Eu acho que eu coloquei como item 19 lá no pasta T, mas por erro mesmo. Aqui item 20, né? Bem, esse processo é básico, né? Eu não vou poupar ali, né, pelo volume de trabalho que a gente tem aqui no colegiado. Aqui na turma hoje, né? Tá cheio de coisa. É um daqueles casos de CFL 68 e que eu fui buscar o que aconteceu com o processo principal. Eu consegui identificar o processo principal, né? Essa NFLD aí que eu cito, final 915, dígito 9. Consegui encontrar o número da Comprota e verifiquei que foi dado provimento ao recurso do contribuinte naquele caso, pela questão da contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos para cooperativas. Exatamente. Então, lá o crédito principal caiu, esse aqui por decorrência também estou aplicando o mesmo entendimento e dou provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Vamos, voto, Daniel. Eu acompanho, presidente. Guarita. Eu acompanho também. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. O resultado do processo contribuinte Sindicato Comércio Varejista de Gravataí é o seguinte: acordo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheira Débora Fófano, Agropecuária ACB Limitada. Conselheira, por favor, fique à vontade. Um processo que já passou pela turma para uma resolução e retornando agora certamente após a conclusão do procedimento de diligência. Fique à vontade, conselheira. Como o presidente falou, o processo foi baixado em diligência porque o lançamento anterior havia sido cancelado, é uma CFL... É uma CFL 38, e a dúvida no recurso, o contribuinte, tanto na impugnação quanto no recurso, ele questiona o fato de que ter sido lançado, feito o segundo lançamento, sem ter sido cancelado o anterior. Então, ele alegava que existiam dois lançamentos, né, sobre o mesmo fato gerador. Daí, em sessão aqui a gente converteu em diligência para verificar essa situação, e deixa eu achar aqui. O processo já tinha sido baixado em diligência, porque quando da impugnação foi constatado esse fato que não tinha sido dado ciência do cancelamento do lançamento anterior, né? Então, daí foi baixado em diligência para que a unidade preparadora fizesse a juntada do processo, esse processo 14.120.270.2007.43, para a gente verificar, né, a pertinência. Então, eu vou começar com o voto. O recorrente alega a nulidade do lançamento pela duplicidade da imputação do mesmo ato infracional no auto de infração 37.039.125.0, emitido em 31 de 8 de 2007, e também no auto de infração 37.162.274.3, objeto do presente processo, sendo este último não foi lavrado em substituição anterior, tratando-se de instrumento autônomo. Então, faço umas considerações sobre a questão da nulidade, né? Então, aqui no se vislumbra, né, a questão da nulidade, também conta lá o artigo 59.10 do decreto, quanto à alegação da duplicidade do lançamento.
De acordo com documentos acostados aos presentes autos, em sessão de 16 de 1 de 2008, a terceira turma da DRJ de Campo Grande, no acordo tal, declarou a nulidade do lançamento consubstanciado no auto, aquele auto anterior, né, formalizado no processo 2007-43 por erro de capitulação, cancelando a multa aplicada e recomendou à seção de fiscalização de Campo Grande providenciar a substituição do auto de infração em caso de persistência da infração. Então, o processo, né, foi encaminhado juntamente com a intimação dessa decisão aí para a ciência do contribuinte, mas a correspondência foi devolvida ao remetente de acordo com as cópias dos envelopes de AR e AR de folhas que eu cito aqui. Quando do julgamento da impugnação apresentada pelo contribuinte nos presentes autos e ante a constatação de que o contribuinte não havia sido cientificado do acórdão de cancelamento do auto de infração 37.139, 125, no processo tal, por meio do despacho de 10 de 2008, a DRJ de Campo Grande solicitou a unidade preparadora que o contribuinte fosse cientificado do acordo e que fosse emitido um relatório complementar referente a esse auto de infração aqui, que a gente, é objeto dos autos, esclarecendo que o auto de infração substitui o de número 125.0, oportunizando ao sujeito passivo um novo prazo para pagamento e parcelamento ou impugnação. Daí foi encaminhado, né, para um novo endereço lá do contribuinte, e ele tomou ciência em 28 de 10 de 2008. Então, assim, eu entendo que não há nulidade, porque a efetivação do novo lançamento ocorreu em 12 de 6 de 2008, com a lavratura e ciência do contribuinte, após o lançamento anterior ter sido anulado por vício formal em sessão de 16 de 1 de 2008. Ou seja, o ato já tinha sido anulado, mas o contribuinte só foi cientificado quando da análise desse processo. Então, eu não sei. Esse é o primeiro ponto. Então, não sei se vocês concordam, se não, se for considerado como nulo, daí é dado provimento ao processo e daí eu não faço análise dos demais pontos que ele alega. Porque a questão toda é essa, foi anulado em janeiro, né, de 2008, mas como o R voltou, o contribuinte não teve ciência da anulação daquele processo lá, da ocupação anterior, só vindo tomar ciência em outubro, né, quando da análise desse processo em que ele alega que havia duplicidade de lançamento. Senhores, considerações? Deixa eu ver como que se deu o início desse auto. Tem mais uma questão, assim, que também eu achei relevante, é que daí na decisão da DRJ, quando ela analisa essa impugnação, ela até orienta que a unidade preparadora emita um novo, emendando, de certa forma, a notificação de lançamento, falando que esse lançamento é em substituição ao anterior cancelado, sabe? Então, assim, são esses dois pontos. A ciência do contribuinte foi em outubro de 2008, o lançamento anterior foi cancelado em janeiro de 2008 e o lançamento, acho que foi em junho de... Deixa eu ver aqui certinho. Em junho de 2008. Agosto de 2008. Não, peraí. O novo lançamento foi em junho de 2008. Senhores, considerações? Eu lembro que eu fiz um voto. E considerei nulo o lançamento,
Mas foi uma situação um pouquinho diferente. O contribuinte recorreu para a DRJ falou assim, olha, está errado o lançamento, porque você deveria ter observado isso assim assado que tinha lá na legislação, uma determinada prescrição que o fiscal não observou. E aí devolveu para a unidade da ciência. Nisso que devolveu para a unidade da ciência, só que ela, como ela exonerou o crédito tributário todo, ela recorreu de ofício. Aí, quando ela recorreu de ofício, o processo veio para a segunda instância e o fiscal foi lá e mandou outro auto de infração. E aí ficaram os dois processos tramitando, um na segunda instância e outro na primeira instância. Nesse caso aqui, aparentemente, não houve o recurso de ofício. Primeiro foi exonerado um por algum motivo qualquer lá, o fiscal falou assim, olha, então vou lançar novamente, e não abriu para o contribuinte que ele estava lançando de novo. No anterior, me parece que acaba impactando algum prejuízo para o contribuinte, na situação que eu relatei, porque o contribuinte tinha dois processos para se defender. Um para manter o indeferimento, o provimento do pleito na primeira instância, já em sede de análise de recurso de ofício, e outro do novo lançamento que ele estava em impugnação. Ou seja, então ele estava tramitando duas vezes ao mesmo tempo, né? E ficou tramitando assim até o recurso de ofício ser julgado. E aí foi isso, é um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, o contribuinte tomou ciência formalmente do cancelamento do anterior em um momento posterior ao novo lançamento, que se deu, o novo lançamento que se deu após a decisão de que exonerou o crédito tributário esses fatos geradores, né? O fiscal me parece que poderia ter, por isso que eu fui dar uma olhada aqui no relatório fiscal, mas a Débora depois complementou, que a própria DRJ fala, vai lá, e você deveria ter informado que era outro documento, né? Mas para o contribuinte, naquele momento, ele estava sendo fiscalizado a segunda vez, né? Porque ele não estava sendo. O fiscal poderia ter, e deveria, me parece que deveria ter chegado ali e tal. Agora, se importou algum prejuízo para o contribuinte, já que o outro processo morreu, né? Não continuou tramitando, não tinha discussão e tal, é um pouquinho diferente da situação sobre a qual me debrucei há um tempo atrás. Senhores, considerações adicionais, a conselheira, nesse caso especificamente, eu estou submetendo que seria uma preliminar e de nulidade, e se a gente entender que é nulo, ela não precisaria se manifestar quanto ao mérito. Ela entende que não há nulidade. Presidente, estava olhando aqui, eu caminharia por esse caminho que o senhor colocou, né? Não houve prejuízo algum aqui para a defesa. Okay. Nem se aplicaria o 59 aqui do decreto, né? Perfeito. Então vamos ao voto. Marcelo também concorda aí. Se ninguém quer fazer mais alguma consideração, vou começar com a coleta de votos. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho a relatora. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo já se manifestou, nesse sentido, acompanhando. Eu também acompanho a conselheira relatora. Passemos, então, portanto, conselheira, as questões de mérito, você pode ir direto às suas conclusões. Então, ele alega também a tipicidade da conduta. Eu faço aqui a reprodução da legislação vigente, né, que trata sobre a matéria, que é o motivo de autuação enquanto se descrito no relatório fiscal, que a empresa não escriturou mensalmente em sua contabilidade os valores e contribuições devidas, decorrentes de fatos geradores de comercialização de produção rural. Foi informado que o valor da multa foi atualizado pela portaria número tal, 77 de 11 de 13 de 2008, e conforme relatado anteriormente, não há qualquer motivo que seja nulidade do lançamento, haja vista que todas as informações necessárias foram devidamente expostas, o dispositivo legal infringido descreve a conduta infratora sem alusão a resultado, portanto, a consumação da infração ocorreu no momento em que a agente apresentou os livros de arte sem escrituração mensal dos valores das contribuições, comercialização de produção rural própria, portanto, aqui relevante para que qual a consequência, né, cita o artigo 136 do CTN, e são inócuas as alegações acerca da inexistência do dolo, porque ele também fala isso, que não houve dolo, não houve
Então, aqui não haveria agravamento da penalidade nos termos do artigo 292 do decreto. Também não pode ser acatada a pretensão quanto à sua condição de agroindústria, posto que não há qualquer comprovação do fato, assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte com fundamento no artigo 373 e artigo 36, deve se manter sem reparo dos acordos recorridos. Quanto ao alegado bis in idem da contribuição sobre a comercialização de produção rural e com fins no tocante à arguição de caráter confiscatório da multa, cumpre esclarecer que, por se tratarem de alegações de cunho constitucional, né, cito a carta número 2, e ele quer que também seja aplicada a multa prevista no artigo 32 do parágrafo 6º, por isso que eu falo que são diferentes as hipóteses de incidente, de infração, então por isso que não há como ser acolhido o pedido dele. A questão da prescrição intercorrente, cito a súmula CARF número 11, e na conclusão, para votar negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações adicionais? Não, presidente. Matéria já bem... Ok. Tudo Vamos voto, então, Daniel? de julgar. Eu acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Ok, eu também acompanho com o conselheiro relator, e nesse sentido, para o processo do Agropecuária ABC Limitado, o resultado fica acordo de campo colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Douglas, por favor, conselheiro, contribuinte Bandeira e Bandeira Consultoria Limitada, item 22 da pauta, processo 2015-18. Por favor, conselheiro Douglas. Presidente, eu acho que a frente daqui, do 22 até, não sei até qual ponto, é aqueles casos de GFIP, né? Sim, a gente tem um do Douglas, e o restante vai entrar tudo do Daniel. Ok. Esse do Douglas é um repetitivo, que é um paradigma para o lote repetitivo representado pelos processos 23 e 24. E aí nós vamos nele, o Daniel, como ele tem uma quantidade maior, ele fez uma tabelinha. E certamente vai nos permitir avançar bastante nesses processos dele a seguir. Por favor, Douglas, se puder sintetizar como a matéria já amplamente debatida na turma, Douglas, a gente pode partir só para tópicos que o camarada alegou. Naturalmente, se tiver alguma coisa muito diferente do que tem ocorrido normalmente, por favor, fique à vontade. Não, presidente, na realidade, assim, esse caso aqui é multa por atraso para o GFIP, ele alegou só denúncia espontânea e falta de intimação prévia. Então, aí a aplicação da súmula CARF 49 e 46. O meu voto aqui, na verdade, eu peguei um voto da Débora, mas eu vou dar uma editada para não melhorar, não, que eu não vou conseguir, né? Mas eu vou dar uma editada para colocar uma... Se ajustar o caso concreto, né? Mas Senhores, matéria também que já não comporta maiores de discussões, conselheiro Douglas negando provimento a recurso voluntário. Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? eu acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho, então, acórdimento colegiado por unanimidade de votos e negar provimento a recurso voluntário, processo Bandeira e Bandeira Consultoria item 22. Como disse, processo paradigma do lote representado pelos processos 23 e 24, para os quais haverá mesmo apontamento de resultado, apenas com a indicação que o julgamento deste processo seguiu a sistemática do recurso repetitivo, aplicando-se decidido no processo final 2015-18. Com isso, a gente vai para o processo do conselheiro Daniel, e agora nós temos uma sequência grande de processos também da mesma matéria. Conselheiro, a sua planilha, como que você elaborou para nos facilitar o nosso trabalho aqui nessa questão? Presidente, o senhor é que manda, mas a minha ideia era ler apenas os votos que têm alguma diferença, né?
Sim, mas aí a questão... Deixa eu ver aqui como você colocou isso na sua planilha. Tá. Pode ver se a gente... Todos conseguiram abrir a planilha do Daniel aí? Consegui. Eu não... Me travou aqui. Deixa eu tentar te mandar por WhatsApp, presidente. Vamos ver se abre de novo. Eu fechei uma anterior aqui, vamos ver se ela abre. Abriu. Ele está na sequência aqui, né, Daniel? Senhores, ó, o Daniel fez já a planilha que ele aponta aqui, basicamente conhecer... Ele aponta uma coluna com as alegações, que é a mesma de história de sempre: alegação prévia, denúncia espontânea, ofensa a princípio, intimação prévia, denúncia espontânea, falta de intimação, ou seja, é sempre a mesma coisa, né? E nesses casos, Daniel, eu só precisaria apontar aqui o que é negar, o que é dar provimento em cada processo desse, né? Porque tem alguns que você conhece apenas parcialmente, não é isso? Esses eu estou utilizando aqui como minha razão de decidir, inclusive um voto muito bem elaborado pelo conselheiro Sávio. E eu verifico que as alegações até se parecem. Tem uma série de alegações que, assim, teve uns 2 ou 3 casos que que o contribuinte ele argumenta aquela questão de um tratamento mais, digamos assim, mais brando pela fiscalização, em relação, porque são empresas do Simples, né, utilizar a lei complementar lá 123 de 96, que diz que tem que ter uma fiscalização orientadora, que não pode... Isso já foi tema também dos nossos debates, né? De vários processos que a gente já analisou, também dá para ir no pacote. Isso. Aí o que ocorre? Tem alguns casos que essa alegação está na impugnação, e em outros casos ele alega só no recurso. Aí daí, assim como os votos do conselheiro Sávio também, eu não conheci quando ele trata dessa matéria apenas em grau recursal. Quando ele traz a impugnação, beleza. Perfeito. Quando não, aí eu... Daniel, então vamos fazer o seguinte, vamos na minha planilha. Aí a minha tese eu não vi, porque os que vi do Sávio seriam... ele não conhece. E minha tese é que a gente poderia abrir só, né, no caso da lei complementar. Tem muita questão de decadência, certo? Entrega no prazo, que num primeiro momento, certo? Eu até... porque, assim, me parece, não sei se o Sábio teve essa percepção, me parece não, tenho certeza, eu sei como funciona lá a questão do julgamento de lotes na DRJ. Então, esses processos eles foram julgados de forma automática, por lotes, né? Então, coloca lá as informações e o sistema faz o voto sozinho. Então, tem alguns casos que, no primeiro momento, eu até pensei em anular a decisão de primeira instância, porque, assim, quando o contribuinte comprova, que tem uns 5 casos desse jeito, quando eu dou provimento, que quando ele comprova que apresentou uma GFIP posterior, né, como a gente viu também na sessão passada, ocorrem muitos casos em que ele apresentou a GFIP no prazo, não tinha que ter autuação nenhuma. Só que por alguma questão que o sistema não identificou, ele foi orientado a enviar uma nova GFIP. E essa GFIP foi que ocasionou a lavratura do auto de infração. Aí ele vem, prova e mostra, eu enviei, está aqui tudo direitinho e tal. E a DRJ não aborda isso. A DRJ não se manifesta isso. Ela diz que ele alegou denúncia espontânea, mas não foi, entendeu?
Entendi. Então, no primeiro Daniel, momento, mas aí, nesse caso, você tendo como dar provimento, aí não tem problema nenhum. isso, aí eu provimento. O Deixa eu único sugerir um processo, ó, que eu acho que vai dar mais, pode ser que está mais diferente aqui, eu vou apontar aqui para esse aqui, que é para o que dá provimento, certo? Que é o processo número 60. Tem o processo também onde ele alega a nulidade, que esse é o número 52, certo? Ok. Vamos então, vamos na sequência, Daniel, porque senão a gente acaba não indo para lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte, você está com a planilha aberta, você só vai dizer, ó, processo 26, alegou isso, estou negando provimento, alegou isso, estou dando parcial provimento, alegou isso e a gente vai um atrás do outro, ok? Certo. Vamos no 26, né? Então vamos lá, você só vai dizer o que ele alegou, qual é o tema, só o tema, tá bom? Pela planilha. O 26 ele alegou intimação prévia. Ok, senhores, essa é a questão de intimação prévia, se foi só essa matéria, a gente já entendeu pela necessidade. Todos os conselheiros relator negando provimento do recurso voluntário? Todos? Sim. Ok, senhores. Então vamos fazer o seguinte, nesse ritmo de pacotão aqui, se eventualmente alguém quiser, eu não vou colher um a um. Se eventualmente alguém quiser, alguém se manifesta. Se manifestar, eu vou entender que quem manteve o silêncio aí é porque entendeu que está com o conselheiro relator. Então, no processo 25, não é isso, Daniel, primeiro? 26. 26. O próximo, Allen, não é o 25, Daniel? É o 20, para mim aqui está 26, não? Para mim aqui está 20, eu marquei 26, mas posso estar errado. É engraçado, eu tô... Peraí, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, tô... Não, esse aí que você está olhando, a gente acabou pulando, foi vista da sessão passada. Quer voltar para fazer ele? Precisamos fazer, cara, porque esse é CFL 68, né? Então vamos fazer sim, senhores, vamos dar uma paradinha no raciocínio da multa por atraso, que nós vamos pegar logo a seguir, nós vamos concluir esse da Boss Allen Hamilton, o Hamilton. Tá na Consult Limitada. Por favor. Está na parte da sessão passada, o item 89, assim como aqueles outros dois, presidente, que a gente viu hoje, teve aquela dúvida em relação à questão da decadência. Nesse caso aqui teve isso. Nesse caso aqui GFIP 68, teve a obrigação principal, certo? E lá também, assim como aquele primeiro que a gente viu, aí vocês podem abrir aí, por favor, aí no início do voto, depois de admissibilidade, certo? Eu estou colocando o período da autuação, foi janeiro de 99 a dezembro de 2003. A ciência do lançamento ocorreu em 27 de dezembro de 2007, certo? Foi verificado lá na obrigação principal, ela está decadente, né? E por conta da regra de contagem diferente aqui, aquele mesmo raciocínio daqueles que a gente já julgou hoje. Eu estou encaminhando para dar provimento para reconhecer a decadência, provimento parcial para reconhecer a decadência de janeiro de 99 a novembro de 2001. O Daniel, o lançamento principal caiu integralmente pela decadência? Isso. Mas como contou isso? Porque o lançamento é dezembro de 2000 e o período lançado é dezembro de 2003. A ciência foi em dezembro de 2007. Se eu contar 2003 pelo lançamento, pelo fato gerador, eu teria 4, 5, 6, 7, 8. Teria até o final de 2008 para lançar. Deixa aí. Pela observação aqui do voto dele, o período decadente foi janeiro de 99 a 11 de 2001. Isso no voto do principal ou no voto do Daniel agora
Deixa eu abrir aqui, presidente, o voto principal. Só um minutinho. Acabei saindo aqui. Só um minutinho. Eu abri o voto principal aqui, mas eu já saí, mas eu vou entrar de novo. Tem aqui no site do CAF, na pesquisa acordos. O CNPJ, a gente vê aqui rapidinho, só um minutinho. Presidente, só pediria permissão aqui para fechar minha câmera, para eu fechar aqui a janela, por favor, tá? Não, presidente, desculpa, você tem razão. Lá, realmente, como era de se esperar, foi até novembro de 2002, tá? Janeiro de 99, conhecia a decadência, nas preliminares, declarar a decadência do crédito, de janeiro de 99 até a competência de novembro de 2002, e no mérito negar o provimento. Ok, então nesse caso você basicamente vai fazer a mesma aplicação que você fez no processo no item 5, né, que era reconhecer, dar provimento parcial para reconhecer extinto pela decadência os créditos até novembro de 2001, é isso? Isso. Deixa só o Sábio retornar aí. Porque aqui foi, na obrigação principal, foi utilizado o 150, parágrafo 4, certo? Sim. E aqui nós vamos utilizar um 731. As três, perfeito, é o mesmo raciocínio. Deixa só o Sábio retornar ali. Conselheiro Sábio, você deve ter continuado ouvindo aí a nossa conversa aqui. Na verdade, o crédito tributário principal ele foi exonerado até novembro de 2002 por conta da aplicação do 150, parágrafo 4º, início do prazo da contagem decadencial pelo 150, e o Daniel está dando provimento até novembro de 2001, contando pelo 173, tal qual ocorreu no lançamento do item 5, no processo que a gente já julgou agora há pouco. Senhores, alguma consideração? Rodrigo, como vota? Acompanho o relator, presidente. Guarita? Está sem som, Guarita. Também com o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho, assim, no processo da Boss, Allen fica acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao curso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários lançados até a competência novembro de 2001. Nesse caso, ele discute mérito também, ô Daniel? Porque no anterior, acho que ele só discutia a decadência mesmo, né? Sim, você pode colocar no mérito negar provimento. Então, vou botar em acolher parcialmente a preliminar para reconhecer extintos pela decadência créditos tributários lançados até a competência novembro de 2001. No mérito,
Numérico, por unanimidade de votos, negar provimento a recurso voluntário. No mérito que ele está pedindo aqui é compensação, com crédito de piso, olha, de SAT recolhido maior, enfim. Ok. Então, Daniel, então agora a gente vai para os tais processos da multa. Vamos, de forma curta e grossa. Só na tua planilhinha lá, 26 alegou em falta de intimação prévia, indeferido. E assim vai, tá bom? 26 foi, a gente já tinha tratado, o contribuinte a maneira... Caramba, isso aqui é difícil. Conhecer o recurso voluntário para negar o provimento. A maneira eu queria falar o nome do contribuinte, mas está difícil. Processo final 2009-05, item 26, então é negar provimento. O questionamento do contribuinte era só intimação prévia, não era isso, conselheiro? Isso. Todos de acordo, senhores? Processo seguinte, qual era o argumento do contribuinte? Denúncia espontânea, ofensa a vários princípios e intimação prévia. E esse foi negar provimento também ou conhecer parcial? Conhecer parcial do recurso, tem aqui a lei complementar também. Conhecer parcial do recurso e, na parte conhecida, negar o provimento. A mesma coisa, senhores. Nós falamos para o seguinte. De acordo, senhores? Processo seguinte, então, 28, 27 fica conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento, por ele tratar de temas estranhos ao litígio. O processo 28, da mesma forma, mesmo resultado, senhores. Quais são as alegações do 28, conselheiro? 28. Denúncia espontânea, ofensa, mesmas alegações. É o mesmo contribuinte, esses dois. O 27 e o 28 é o Antônio Carlos Vieira. Dois resultados iguais. Então, ok. Processo 29. Também a mesma coisa, conhecer do recurso para negar o provimento. E quais são os argumentos? Só para a gente saber o argumento, para lembrar. Denúncia espontânea, ofensa a princípios e intimação prévia. Ok, senhores. Processo, então, negando provimento conhecido em parte, negando provimento na parte conhecida. Processo 30. Presidente, aqui é uma cervejaria, ele entregou no prazo, eu conheço do recurso para dar-lhe provimento. Você quer abrir esse, presidente, para a gente dar uma olhada? Bom, Daniel, se você identificou a entrega da declaração oportuna, eu acho que não é necessidade. Nós já fizemos tantos desses que, para mim, é o mesmo tratamento dos que a gente está negando. Ok, então conheço o recurso para dar-lhe provimento. Ok, senhores, mais um processo, nesse caso especificamente, o contribuinte comprova a apresentação tempestiva da GFIP, todos com o conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário. Então, passemos ao processo número 31, Caparros e Freitas. Por favor, conselheiro, fique à vontade, qual a matéria que ele discute? Denúncia espontânea, falta de estimação prévia, alteração de critério jurídico. E aqui eu estou conhecendo o recurso também para negar provimento. Esse negando direto todos os temas pré-questionados, não é isso? Isso. Senhores, todos de acordo com o conselheiro relator? Negar provimento ao recurso voluntário, processo 31. Processo 32 é um repetitivo que vai do processo 33 ao 45. Conselheiro relator, por favor. Agora é o 46? Não. 32, Nós estamos no 32, que é o paradigma do 33 ao 45, tá? Ele alegou denúncia espontânea, conheço, negar provimento. Senhores, todos de acordo? Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado que se repete no processo no processo 33 a 45, para os quais ficará ainda apontado que o julgamento do processo seguiu sistemática de recursos repetitivos, tá? Processo da Fundação Arquivo Memória de Santos, processo da Natalina Adorno, AL Massola Autoelétrica, DR Furukawa Comércio,
Pedro Henrique Teodoro Moretti, Companhia Limitada, Maria Lúcia da Silva Pádua, Clínica Durante de Tocoginecologia, Cardioclínica SS, Rara Radioterapia, de Araraquara, NOA, Clínica de Neurologia de Araraquara, Clínica de Pediatria de Araraquara, Transporte Luzandro, Ereli, e o item 45, Vilma F. de Menezes. Vamos ao 46 agora, Daniel. Presidente, CTG Clínica, negar e provimento também, decadência e princípios. CTG Clínica Médica Limitada, argumento ofensa a princípios e decadência. Senhores, todos com o conselheiro Antônio negando provimento. Passamos ao processo seguinte, depósito de materiais de construção. Presidente, esses três, 47, 48 e 49, têm os mesmos argumentos e o resultado é o mesmo. Conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida negar e provimento. 47, 48 e 49. O que ele alega? Denúncia espontânea, ofensa a princípios, intimação prévia, decadência e lei complementar 1, 2, 3. Ok, senhores. Então, esse é o resultado. Todos de acordo, senhores? Conselheiro relator? Conhecendo em parte recurso voluntário, por este tratar de termos externos administrativos instaurado pela configuração do lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto negado e provimento. Esse é o processo de depósito de materiais da Ellen Silva Confecção de Roupas e ainda do processo farmacêutica Alves, Borborema, sendo que esse processo da farmacêutica é um paradigma de um lote de repetitivo composto pelos processos 50 e 51. Deixa eu ver se é só isso. 50 e 51, ok? Para os quais terá o mesmo resultado, apontando simplesmente ao final que o julgamento seguiu a sistemática do recurso repetitivo, aplicando decidido no processo final 2018-25. Próximo processo, conselheiro Daniel, item 52, Geo Brasil Serviços. Presidente, eu acho que esse aqui vale a pena abrir, porque eu não sei se os senhores vão concordar comigo, certo? Um pouco diferente. Ok? Podemos abrir, Daniel. Vamos direto ao tema que incomodou aí, que você imagina que pode ter alguma discordância do colegiado. Admissibilidade, faltou colocar aqui, mas tudo bem. Cerceamento ao direito de defesa no dado da eleição por instância. A recorrente reitera os argumentos de defesa e junta os mesmos documentos apresentados anteriormente. De acordo com o sujeito passivo, não ocorreu o descumprimento da obrigação em tela, uma vez que houve a entrega da GFIP dentro do prazo. Transcreveu a tese defensiva. A ação fiscal é nula por inexistência de termo de distribuição de procedimento fiscal e termo de fiscalização dos autos processos. O lançamento também é nulo, porque a pessoa lavrou e assinou o auto de infração, não tem competência para efetuar o lançamento peca por omissão, ao não especificar em qual inciso ou parágrafo estaria enquadrada a alegada infração, foram aplicados foi aplicado percentual de multa referente ao período de apuração de dezembro de 2005, erroneamente posto que o percentual seria, se fosse o caso, 4%. Os artigos 32 e 32A são normas em branco, não especificam o prazo das entregas de declarações. O auto não mencionou qual norma estipulou o prazo de entrega da declaração. Ocorre que a decisão de primeira instância deixou de analisar os argumentos apresentados em sede de impugnação, que foram pela obrigação acessória, com a GFIP entregue dentro do prazo. A decisão recorrida tratou exclusivamente da denúncia espontânea, argumento não ventilado na defesa. Não detidamente a peça impugnatória e a decisão de piso, verifica-se que
que há menção aos aspectos transcritos acima, de sorte que o argumento renovado em sede recursal não pode ser apreciado nessa instância quando não houve enfrentamento da matéria no julgamento à cor. Portanto, prevê o artigo 59 os termos de nulidade. Dessa forma, os autos devem retornar à DRJ de origem para o provimento de nova decisão, integrando-a com manifestação expressa acerca das matérias tratadas na impugnação e não analisadas pela decisão de PIV. Na verdade, presidente, foi o que aconteceu aqui. Esse processo, eu acho que foi um dos únicos que fugiu um pouco ao padrão, e aí não estava, assim, adequada a esse lote, né? E aí acabou que o que ela alegou é diferente do que a DRJ diz que ela alegou, que foi a denúncia espontânea, né? Aí foi nesse sentido. Ela junta a GFIP, Daniel? Eu vou só abrir aqui, só um minutinho, Marcelo, para abrir aqui o processo, para ver justamente a impugnação, porque Mas a única coisa que você entendeu que foi omissa a decisão foi a questão da denúncia espontânea, Daniel? não, é porque, se você entrar no processo aí, a folha 5, certo? Bem no início, certo? Veja como a impugnação, ela foge totalmente aos padrões que os contribuintes costumavam argumentar. Existem vários preliminares, certo? Primeiro aqui ela fala da questão que a ação fiscal é nula por inexistência de termos de distribuição de procedimento fiscal e termos de fiscalização, autoridade, aquilo que eu falei, peca por dubiedade. Então, tem várias questões preliminares. Ou seja, teve mais coisa que a DRJ não analisou, foi isso? A DRJ aduziu que ele alegou a denúncia espontânea, mas ele... Somente isso. O que na verdade multa de mora e multa isolada sobre a mesma base de cálculo. Tem várias questões que foram alegadas que não foram analisadas. Agora, a única correção que eu tenho que fazer aqui nesse voto é porque, como eu tinha feito, como eu falei antes, alguns processos que o contribuinte comprova que pagou, né? No primeiro momento eu pensei em anular porque a DRJ não se manifestou sobre esse pagamento, né? Só que, como você falou aí, se eu já estou vendo que está pago, não vou anular para voltar para lá. Aí esse voto ficou era uma base aqui de outro voto, e nesse voto aqui ficou dizendo que ela alegou que entregou dentro do prazo e não ocorreu não ocorreu a infração, mas ela não alegou isso. O que ela alegou realmente é o que eu coloco aqui em citação, certo? Que foi essa parte, né? A ação fiscal é nulidade, ela alega nulidade por 3 motivos, né? Que omissão em não especificar a capitulação legal, né? E aí, infelizmente, a DRJ, por conta do julgamento, né, eu acho que em lote, ela disse que ela alegou... Aqui, Daniel, eu agora li a tua decisão aqui. Você tem um parágrafo aqui que você explica tudo, mas, enfim, só que na hora que você está falando para a gente, você acaba não conseguindo sintetizar. Na verdade, você colocou aqui, ocorre que a decisão de primeira instância deixou de analisar os argumentos apresentados em sede de impugnação, que foi o não descumprimento da obrigação acessória, com a GFIP entregue dentro do prazo. A decisão recorrida tratou exclusivamente da denúncia espontânea, não tratou de outras questões. E você listou as outras questões ali,
Eu estou compreendendo. É que, na verdade, a tua minuta, ela não nos permite sequer saber o que a DRJ colocou, porque o teu relatório para na manifestação da própria impugnação, entendeu? Você não disse ali, aí você coloca... Depois depois aí da transcrição que está em citação, que foram os Eu acabei argumentos. de ler, aí você fala. Isso aqui está errado. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Ocorre que a decisão do Ministério deixou de analisar os aumentos dessas coisas. Essa parte aqui entrevista, que foi ou não desculpa da obrigação, isso aqui eu acabei de retirar aqui, certo? Para ficar correto. Porque não foi isso. O contribuinte não alega que apresentou a GFIP, que não ocorreu a descumprimento da obrigação acessória. O que ela alega é o que está em itálico aqui, aliás, está em citação aqui, que é falta de termo de estimação, nulidade por 3 motivos, né? Os artigos da Lei 8.212 são normas em branco, não especificam prazos, e essa argumentação do sujeito passivo não foi enfrentada pela DRJ. Essa é só a questão. Perfeito. Senhores, conselheiro Daniel, reconhecendo a nulidade de decisão recorrida, determinando a retorno dos autos da DRJ para novo julgamento, já que essa saiu naquele pacotão de julgamentos de processos parecidos na DRJ e acabou deixando de analisar alguns dos itens aqui que foram transcritos pelo conselheiro relator da defesa. Como vota aí o conselheiro Rodrigo? Perfeito, presidente, eu acompanho. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim após o mesmo colegiado por unanimidade de votos na provimento parcial do voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida por representar sinceramente o direito de defesa, retornando os autos da RJ para novo julgamento. Processo 53, HPA Comércio e Serviços. Por favor, conselheiro. Presidente, Quais as matérias? só uma observação aqui em relação aos processos, que você tem razão, porque como foi transcrito lá no relatório da DRJ, ficou errado aqui o relatório, eu já marquei aqui em vermelho, entendeu? Perfeito. A DRJ relatou uma coisa que ele não aduziu, que ele não alegou. Aí eu transcrevi para cá e por isso veio errado, mas eu vou reformar aqui. Ok. Acho que foi isso que você quis dizer naquela hora, né? Do relatório. Do relatório. O relatório estava... O relatório da DRJ que não é o que o contribuinte alegou, mas eu já coloquei em vermelho aqui. Vamos ao processo 53, então, HPA Comércio e Serviços. Como vota, Daniel? Qual o teu encaminhamento nesse caso? Quais são as matérias e o voto? 53. No caso aqui, ele alegou e comprovou que entregou no prazo, eu estou dando provimento ao recurso. Senhores, conselheiro relator, acolhendo o recurso voluntário integralmente por ter o contribuinte comprovado a apresentação tempestiva da GFIP. Todos, conselheiro relator? Sim. Por favor, conselheiro, então esse processo fica a acordo dos membros colegiados por unanimidade de voto na provimento do voluntário. Item 54, Ibris, arte, imagem, produções artísticas. Por favor, conselheiro Daniel. Esse e o seguinte, eles alegou dano espontâneo e ofensa a princípio. Também estou negando provimento. Ok, senhores, para o processo 54 da Ibris, Arte e Imagens e o processo 55 do Laboratório de Prótese, as argumentações já antigas expressas aí, repetidas pelo conselheiro relator, para negar provimento a recurso voluntário. Todos com o conselheiro relator, itens 54 e 55. Então, acolhimento colegiado e negar provimento ao recurso voluntário. Item 56, Leonardo e Leonardo, assessoria e representação comercial. Por favor, conselheiro. Ele alega denúncia espontânea, falta de intimação prévia, alteração de critério jurídico, ofensa a princípios, eu também estou negando provimento. Senhores, todos com o conselheiro relator. Acolhimento colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 56. 57, conselheiro Daniel. Maria Aparecida Campos.
Denúncia espontânea, ela alega. 57, né, presidente? 57, Maria Aparecida Campos Pinto. Denúncia espontânea também negar provimento. Ok, senhores, só argumentos de denúncia espontânea já amplamente discutido nesse colegiado, todos acompanham a conselheira relator por negar provimento a recurso. Processo seguinte, item 58, ou seja, resultado 57, acordo do colegiado por negar provimento a recurso voluntário. 58, Maria Carvalho dos Santos, por favor, conselheiro relator. Nesse caso também, ela alega denúncia espontânea, ofensa a princípio, seria negar provimento. Ok, senhores, todos conselheiros relator? Acordo de membro colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. 59, Maria Sueli Rosa, por favor, conselheiro relator. Presidente, esse aí eu abri, assim, foi o mesmo raciocínio daquele outro, mas aqui é uma alegação, só uma alegação que não foi rechaçada lá pela DRJ, que é a questão que eu coloquei aqui, ó, recorrente reitera os argumentos de defesa apresentados, de acordo com a contribuinte, possivelmente com a empresa merecia tratamento diferenciado, o que torna nulo o auto de infração. De acordo com a lei, não é permitido que a empresa seja multada em primeira visita, ou seja, as microempresas empresas têm direito a uma fiscalização orientadora e tratamento diferenciado. De acordo com o artigo 1º de mais parágrafo, caso isso não ocorra, a obrigação torna-se inexigível e sem efeito, devendo a auto de infração ser anulado. Ocorre que a decisão de primeira instância deixou de analisar os argumentos apresentados em sede de impugnação, que foi o de que não seria possível a contribuinte ser autuada em primeira visita, tendo direito a uma fiscalização orientadora e tratamento diferenciado. Nesse caso, porque nós já decidimos várias vezes essa matéria especificamente no mérito, negando provimento ao recurso voluntário. Nesse caso, você está caminhando em que sentido? Se o tema é só esse, você está indo no mesmo sentido de entender que a DRJ deveria se manifestar? Porque isso aqui, essa tese, assim, eu concordo, né, e tenho alguns processos também, coloquei isso, quando ela, às vezes, alega em sede de impugnação, a DRJ alguma vez rebateu. Nesse caso aqui, esse tema, a DRJ não rebateu, entendeu? Se vocês acharem que a gente pode superar isso, tudo bem, mas o que ela alegou, a DRJ não, essa parte da fiscalização orientadora, não existe manifestação da DRJ, entendeu? Então, assim, eu fiquei desconfortável de enfrentar essa questão sem ter passado pelo crivo da decisão recorrida, entendeu? Senhores, considerações? Eu acho, assim, porque, na verdade, a previsão de você não declarar nulidade se puder decidir um mérito em favor do contribuinte não se aplica nesse caso. E, na verdade, você está decidindo o contrário, né? Mas, assim, eu entendo que é de se lamentar, assim, a gente voltar com o processo para tratar de um tema que vai lá e vai só criar problema lá e criar problema aqui de novo, né? Não tem outro andamento que não seja negativo de provimento nesse caso. Nem a DRJ, nem a gente daqui a 150 anos analisando esse processo. Me senti desconfortável, mas se vocês acharem que o encaminhamento deve ser por esse, para mim não tem problema. Vamos ver o grupo aí, o que o grupo entende. Realmente aí precisaria uma construção de alguma coisa, né, por uma questão de bom senso, até de eficiência, né, da máquina pública e tal, mas tem que construir alguma coisa para poder tirar da vala comum lá da não declaração de nulidade do 70235, porque naquele caso, exclusivamente, você deixa de declarar quando pode decidir o mérito em favor do contribuinte. Nesse caso, a gente está decidindo o mérito contra o contribuinte, né? O que os senhores acham? Presidente, eu seguiria a orientação do conselheiro relator. Eu acho assim que é só por uma questão mais de uniformidade. Sim. Eu também entendo da mesma forma. Okay. Acho que é meio perigoso a gente ter que abrir esse...
né? precedente, sim. É porque nem sempre vai estar tão claro assim que é uma matéria que eu entendo. Mas ele apresenta isso na impugnação, Daniel? Ele deixa claro essa matéria? Sim, a impugnação Entendi. Senhores, então, como vota, Rodrigo? Eu acompanho o relator para voltar, para DJ. Voltar para a DJ. Guarita? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então, o conselheiro relator, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto em dar provimento para a serra voluntário para reconhecer a nulidade da serra corrida por representar cessamento de direito de defesa, retornando os autos da DJ para novo julgamento. Presidente, acho que o Guarita caiu. Ele vai se levantar já, que ele é guerreiro. Já aparece. Vamos aguardar um segundinho que ele já deve estar de volta. Daniel, o próximo processo é o 60, tá, Daniel? certo. Vamos ver se o Guarita vai retornar. Nesse caso, até o 114 é Daniel, né? Só tem o Daniel agora de manhã, só o Daniel. Só para a gente terminar esses aqui, e muitos deles aqui são repetitivos. Daniel, vamos então ao processo 60. A gente aponta aqui a ausência do conselheiro Guarita, a menos que ele volte aí enquanto a gente estiver na discussão do processo. Vamos ao 60, por favor, Daniel. Quais são as matérias? Ausência de cumprimento de obrigação acessória. Eu conheço do recurso para dar-lhe provimento. O contribuinte comprova a apresentação tempestiva, é isso? Isso. Eu não sei por que, presidente, acontece alguma falha no sistema que não essa GFIP às vezes não é... A nova não substitui a anterior, a retificadora não substitui Não a é anterior. isso, é que o contribuinte, por algum motivo, ele tem a informação lá que a GFIP não foi entregue, mas ele tem aí ele vai e entrega de novo, mas ele tem a GFIP entregue, entendeu? Mas enfim, realmente teve alguma falha no sistema lá atrás que ocorreu isso, e acho que perdeu os arquivos, alguma coisa assim. Você já ouviu falar nisso? Já. Então foi isso. Senhores, então vamos ao processo. Esse é um processo a qual o membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário ausente conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Daniel, lembrando que para formalizar esse voto, a ausência do conselheiro, ela aparece lá na ata, né? A composição da turma, tá bom? Vai aparecer na ata e na composição da turma que tem... Bom, tá chegando o Guarita aí, ó. Vamos ver se ele consegue abrir, que aí nem fica aqui o ausente. Guarita, você nos ouve, Guarita? Tinha caído aí, eu reiniciei. Ok, Guarita, nós estamos concluindo aqui o julgamento do processo 60, em que o Daniel está dando provimento ao recurso voluntário por ter identificado o contribuinte ter comprovado a apresentação tempestiva da declaração da GFIP. Concorda com o conselheiro relator, diverge? Concordo, sim. Concordo. Ok, senhores, então nem vamos apontar aqui a ausência do conselheiro, que ainda voltou a tempo, né? Acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo 61, Daniel, processo que é um paradigma cujo resultado será aplicado entre 62 e 64, por favor. Nesse caso, ele alega decadência, denúncia simultânea e anistia. Eu conheço o recurso voluntário para negar-lhe provimento. Agora caiu o Sávio, foi isso? Sávio retornado. Boa. Qual eram os senhores temas, Marcelo, Daniel? Nos ouve já, né, Sávio? Sim, é porque o áudio estava picotando pra caramba há um tempo, aí eu dei uma... Tá. Então, nessa matéria, Daniel, o argumento era anistia, ausência
Decadência, denúncia espontânea e anistia. Ok, senhores. Conselheiro negando provimento a recurso voluntário. Todos com o conselheiro relator, item 61 da pauta, processo Nicolini e Manfroy. Sim. Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de negar provimento a recurso voluntário. Como disse, é o paradigma dos processos 62, 63 e 64, para os quais será aportado o mesmo resultado, apenas com a indicação de que seguiu o recurso repetitivo, a sistemática do recurso repetitivo, aplicando-se o decidido no final de 2015-97. Então, agora, processos. Daniel, próximo processo, contribuinte NR Sucata Zereli. Presidente, esses dois, esse 65 e o 66, é o mesmo caso de comprovou que entregou no prazo, né? Então, estou dando provimento aos 65 e 66. Ok. Senhores, processo 65 e 66, considerando a todo dando provimento a recurso voluntário, por ter o contribuinte comprovado a apresentação tempestiva da declaração. São os processos da NR Sucata Ireli e da Odonto Cega Limitada. Todos com o conselheiro relator, dando provimento a recurso voluntário. Ok, senhores, assim, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. Passemos ao processo 67, que é o paradigma de repetitivo do processo 68 a 76. Por favor, conselheiro Daniel. 67, né? Isso. Denúncia espontânea, fiscalização orientadora, princípios. Eles alegam também a questão de um projeto de lei aí que até hoje não andou, projeto de lei, e o deve provimento. Ok, senhores. Considerações. Conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário. Todos com o conselheiro relator? Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é um resultado que vai se aplicar nos processos seguintes, que constituem o lote de paradigma, o lote de repetitivos, e para os quais será apontado o resultado negativo de provimento e ainda que o julgamento do processo siga a sistemática dos repetitivos, aplicando-se o decidido no final de 2019, 67. São os processos da Gelisa Indústria e Comércio, Pardal Aviação Agrícola, Ângelo Caminhões, Dantas e Dantas Veículos, Milton dos Santos Ourinhos, Pontara e Pontara Representações, Centro Oftalmológico Paulista de Especialidade Limitada, José Roberto de Oliveira e Funilaria e Clínica Média Castro e Souza Limitada. O processo seguinte é o processo 77, conselheiro Daniel, por favor. Alegação de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, eu estou negando provimento. Senhores, todos conselheiro relator, matéria amplamente já debatida nessa turma, não merece maiores considerações deste colegiado, e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de negar provimento a recurso voluntário, processo da pirâmide de representação limitada. Vamos para o próximo processo da refrigeração Arapongos Limitada. Por favor, conselheiro Daniel. Item 77. 78, né? 78, desculpa, 78. Esse aqui foi mais um caso de entrega no prazo, eu estou dando provimento. Ok. Senhores, contribuinte comprova a apresentação tempestiva da GFIP e o conselheiro relator dando provimento a recurso. Todos com o conselheiro relator? Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. Processo 79 é um paradigma cujo resultado se repetirá aos processos 80 e 84. Por favor, Daniel. Ricardo de Paula Carvalho, item 79. Esse alega apenas decadência e denúncia espontânea, eu estou negando provimento. Repete, por favor, Daniel. Ficou ruim o áudio aqui. Ele alega decadência e denúncia espontânea e eu estou negando provimento. Ok, senhores, considerações. Todos conselheiros relator negando provimento a recurso voluntário. Então,
acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos, sem negar provimento a recurso voluntário. Como disse, esse é um processo paradigma, cujo resultado, ainda com o acréscimo da informação de que o julgamento do processo seguiu a sistemática do recurso repetitivo, aplicando-se decidido no final de 2019-10, ele será apontado para os processos da MR Assessoria, da Mídia, Indústria e Alimentos, Centertel, mais Telecom, Clinitest, Domingos Sávio, Labeca, José Antônio Pereira, e assim a gente chega no processo 85, Sírios, Empreendimentos e Participações Limitada. Conselheiro Daniel, por favor. No caso que ele legitimação prévia, denúncia espontânea e anistia, eu estou negando provimento. Senhores, todos conselheiro relator, mais temas dos que têm se repetido aí nos recursos dessa natureza. E todos de acordo, então acordo de membro colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário para o processo da Sírios Empreendimento. Processo 86, TR, Serviços Industriais. Aqui é mais um caso de entrega no prazo, eu estou dando provimento ao recurso. Ok, senhores, processo em que o contribuinte comprova a apresentação tempestiva da GFIP e o conselheiro relator acolhe o recurso voluntário e dá provimento. Todos conselheiro relator? Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo TR, Serviços Industriais e Comércio Limitado. O processo seguinte é um paradigma cujo resultado será refletido aos processos 88 a 111. Item 87, Transporte Cruz Ereli. Por favor, conselheiro relator. Nesse caso, ele alega decadência, estimação prévia, denúncia espontânea e a fiscalização orientadora da Lei Complementar 123 apenas no recurso. Por isso eu conheço parcialmente o recurso e na parte conhecida eu nego-lhe provimento. Senhores, mais do mesmo. Conselheiro relator negando provimento, todos de acordo. Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário formalizado pelo Transporte Cruz Ereli Limitada. Como disse, esse é o resultado a ser retirado no lote de repetitivos, para os quais ainda será apontado que o julgamento do processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2019-10. Embora seja parecido com o anterior, esse é o 802 de 2019-10. Esses são resultados que serão para os processos 88 a 111, que são Joaquim Hipólito Gonçalves, Patureba, Comércio de Peças, GM Corretores de Imóveis, Flavel Automóveis, Aline Conceição Evaristo Vieira, Nildo de Miranda, Márcio Luiz Naufal, Aparecida Tereza Ustulin da Silva, James Cunico, vai ter uma numeração aqui, Roberto Donizete Ciribello, Bari Lanches Maria e Mariano, Náutica Paraná, MDEP, Serviço de Usinagem, Olímpio Fernandes Transportes, Paiva Advogados, Associação dos Colaboradores da Rede Inter TV, Casa do Pastel Simões Ereli, Gomes de Catanduva, Representações Comerciais, Radac Consulta Indústria e Comércio de Plástico, Burline, Negócios Imobiliários, Rede e Filme, Rede de Proteção Limitada, Condomínio Residencial Mares Guia, Condomínio Conjunto Residencial Colubandê 2 e ainda a Lico Empreendimentos Imobiliários. Chegamos ao processo 112, VAP Vigilância Armada. Conselheiro Daniel, por favor. Decadência, ele alega intimação prévia, denúncia espontânea. Eu estou negando provimento, presidente. Ok, senhores, alguma consideração adicional? Negativa de provimento, conselheiro Daniel. Todos com conselheiro? Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, 113, WL Cardoso, pré-fabricados. Por favor, conselheiro Daniel. 113, denúncia espontânea, alteração de critério jurídico e ofensa a princípios, eu estou negando provimento. Senhores, mais do mesmo, negando provimento a recurso voluntário, todos de acordo. Processo da W. Cardoso pré-fabricado, item 113 da pauta, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos, negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 114, é um paradigma cujo resultado se repete aos lotes
aos processos de item 115 a 129. Conselheiro Daniel, por favor. Esse é o último, né? Denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, ofensa a princípio, eu estou negando provimento. 114. Ok, senhores. Negativa de provimento. Conselheiro Daniel, todos com o conselheiro relator. Matérias também amplamente discutidas por esse colegiado, desmerecendo sem necessidade aí de maiores detalhamentos por parte desta turma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. É o item, é o resultado que se repete ao processo 115 até o último da foto desta manhã, e para os quais ainda fica apontado que o julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no processo 2015-33. São os processos da Contabilidade Amorim, Carlos Santiago de Santos, Célio Magela de Carvalho da Silva e Companhia Limitada, Edevilson Remídio, Juliana Alves Gamereli, Marcelo de Oliveira, Marzinho Comércio Limitada, e ainda Mercantil Nascimento, Peterson Augusto, Representações DASA Limitada, Dados Tintas e Peças Automotivas, de Garden Móveis Limitada, A2 Negócios e Serviços, Souza Veloso Representações, Célio dos Santos Contabilidade. Senhores, com isso a gente conclui aqui os julgamentos, e eu tenho só uma pequena observação lá no item retificação de ata, que foi a primeira coisa que a gente começou a tratar nessa manhã. Faltou a gente tratar de um tema específico, que era um processo do conselheiro Daniel, que é na ata de outubro. Ele negou provimento ao recurso voluntário no processo de ITR, ele negou provimento ao recurso voluntário, e na hora de eu apontar a negativa de provimento, ficou assim, em negar provimento parcial ao recurso voluntário. Ou seja, teve um parcial que eu aproveitei de outro, talvez até um texto já de autotexto que eu tenho aproveitado de outro, e a gente colocou ficou com um erro de fato aqui na pauta. Então, o resultado desse processo era acordo do mesmo colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. É assim que ele ficará. É o processo final, item 301 da pauta de outubro, processo contribuinte SAENG, Engenharia, Saneamentos e Edificações. Todos de acordo, senhores? Alguma oposição a essa retificação desse pequeno lapso manifesto inserido no resultado da ata de julgamento de outubro? Ok, senhores, agradeço a participação de todos, agradeço por oportuno também a grande participação do nosso colaborador, o senhor Alberto, lá pelo CAF, que nos acompanha. Até agora são 12h17, certamente ele comprometeu uma parte do seu almoço desfrutando da nossa companhia, mas eu estou certo, assim como nós tivemos ganhos aí por esse excelente trabalho, o Alberto está lá por nos acompanhar. Também certamente teve o prazer de ver a conclusão de 129 processos em uma única reunião de julgamento, uma sessão de julgamento, embora muitos deles repetitivos, e alguns deles tratando do tema de multa por atraso. O certo é que foi um desafio para a gente pautar todos eles. A gente imaginou que conseguiria fazer isso, e a gente conseguiu fazer. Então, eu agradeço a todos, parabéns ao senhor Alberto que nos acompanha, e agradeço ao senhor Alberto também, a quem solicito que neste momento encerre a gravação, por favor.